Os potiguaras sempre foram considerados fortes guerreiros. Inclusive, de acordo com a história, foi esse povo que retardou a tomada pelos portugueses do que hoje é o estado da Paraíba, antes território desses índios. A nossa convidada de hoje é descendente desse povo. Professora, escritora e ativista pelos direitos indígenas com reconhecimento mundial. Ela, inclusive, foi nomeada Embaixadora Universal da Paz pelo Círculo Universal de Embaixadores da Paz, entidade vinculada à Organização das Nações Unidas. No Entre um Café, uma prosa de hoje, nós temos o prazer de receber Eliane Potiguara. Muito bem-vinda, Eliane. Obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês todos. Eliane, para começar, fala pra gente como que é ser uma remanescente indígena no Brasil hoje e com toda a visibilidade, né, que a senhora tem ao longo dos trabalhos aí, que a senhora conseguiu desenvolver e alcançar ao longo da vida. A visibilidade que a gente está tendo é porque a gente está forçando a barra, é uma conquista do povo indígena brasileiro, né? A gente não está pedindo favor e não estamos choramingando também, nós estamos o quê? Lutando pelos nossos direitos, porque os povos indígenas do Brasil, os 300 e poucos povos que nós temos no nosso país, são povos originários, são povos que aqui já estavam quando Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil. Então, quer dizer, tem sido 5 séculos de luta para manter uma identidade, em primeiro lugar, manter uma identidade que o próprio sistema político, cultural, financeiro, econômico não nos reconhece, né? E tem sido uma dificuldade muito grande manter, mas como nós somos pessoas que temos os nossos ancestrais correndo nas nossas veias, no nosso sangue, nos nossos sonhos e nas nossas conquistas como cultura, a gente acredita que nós estamos caminhando para que possamos ser futuramente um dos maiores patrimônios culturais do Brasil. A senhora ainda sente hoje muita questão do preconceito com o indígena, da discriminação, da questão do estereótipo mesmo, né, com o indígena no Brasil? Sinto demais. Primeiro porque quando eu ia à escola, quando eu comecei a escola, que minha avó potiguara, da Paraíba, me levava para as escolas, em todas as escolas, até na escola normal mesmo, já me formando para professora, minha avó sempre me acompanhou nas escolas. E as minhas colegas, as crianças, sempre riam dela, porque ela tinha uma cara de indígena, nordestina, pobre, né? E uma mulher guerreira ali, trabalhadora, uma pessoa que estava lutando para sair daquela linha da pobreza. Como? Colocando sua neta na escola, mas para que ela fizesse isso, ela tinha que vender bananas, né? Como ela fez por muitos anos para me sustentar. Então, a discriminação que eu sofri foi muito grande, em todos os períodos da minha vida nas escolas, em todas as etapas da escola, até que ela faleceu, né? Aí, quando ela faleceu, eu levei minha luta sozinha, porque sabia que tinha uma luta por trás daquelas lágrimas que ela derramava. Como a senhora avalia a política indigenista hoje, a política nacional, levando em consideração a demarcação de território, educação, saúde? Por que aguentamos tanta violência, né? Essa pergunta ela é muito importante. Tudo que acontece com os povos indígenas, por falta de apoio, significa uma violência em todos os sentidos, no sentido político, no sentido existencial, no sentido espiritual, no sentido econômico e cultural. Tudo isso para nós, que somos os povos originários desse país, que somos as primeiras nações desse país, esse país não reconhece, nunca reconheceu, mas tenho certeza que um dia vai reconhecer, a gente percebe que
essa política indigenista, seja lá de que época for, desde a colonização até hoje, e a neocolonização, todo esse processo todo que a gente vem vivendo, tem sido muito difícil para os povos indígenas não ter suas terras garantidas, não ter suas terras demarcadas, ter invasores, ter mineradoras, ter latifundiários, ter, toda sorte de empresas violentando a cultura indígena nesse país. A senhora fundou a primeira organização de mulheres indígenas do país, né, o GRUMIN, que é Grupo Mulher Educação Indígena, e por isso foi nomeada uma das 10 mulheres do ano de 1988. Né? Fala um pouco desse grupo. Oh, meu Deus, eu nem lembrava mais de 1988. Fui mesmo. Fui nomeada uma das 10 mulheres em 1988 por uma grande organização de feminina e feminista do sul do país. Né? Fazendo essa viagem pelo Brasil inteiro, inclusive pela Paraíba também, né, onde a minha filha Tagira que Lima foi batizada nas águas paraibanas com algumas lideranças indígenas, né? Maria de Fátima, o Tonhoca, o povo todo que eu tenho no meu coração, sabe? Que mora no meu coração pro resto da minha vida e da minha alma. Ali a gente pensou a primeira organização de mulheres indígenas. E em 1989, de 88 para 89, a gente juridicamente criou o primeiro encontro Potiguara de Luta e Resistência, também criou o primeiro encontro de professoras mulheres, né? Na época eram mulheres. Né? Só do povo potiguara? Só do povo potiguara nessa época, mas já tinha alguns pontos no Brasil, de algumas companheiras, como a Deolinda Prado, em Manaus, várias companheiras que a gente já tinha feito articulação e conversar mesmo ao pé do ouvido, né? Porque esse tipo de organização, ela tem que sair assim, do coração, sabe? Tem que sair da alma, tem que sair do que sofre aquela mulher, o que ela não pode contar para o público, o que ela pode contar para outra mulher indígena. Então foi com esse pensamento que a gente criou essa organização, que ainda a gente nem pensava que seria alguma coisa, alguma organização, a gente pensava em se juntar, vamos embora se juntar, entende? E mesmo porque o movimento social do Brasil, o movimento social brasileiro estava efervescente. Várias organizações estavam sendo criadas, movimento operário, movimento camponês, movimento de mulheres, movimento negro, não é? Movimento de mulheres negras, movimento, os professores mesmo, nos sindicatos, né? Os metalúrgicos, estava todo mundo se organizando naquela época, a época da Constituição, antes e pouco depois, né? E aí, nesse bojo da força desse grande espírito que surgiu, né? Porque ali tem um grande espírito que nasceu para a libertação do nosso povo brasileiro. Aqui eu falo em termos de povo brasileiro, que havia saído de uma ditadura e que precisava se reconstruir, não é verdade? E foi aí que a gente criou o GRUMIN, né? Foi muito bom, porque a gente criou a Casa da Mulher Indígena, aí que o pessoal chamava Casa da Mulher do Índio. Era tão engraçado. A gente fazia almoços, jantares, reuniões, comíamos caranguejos juntas. Era tão bom, era tão bonito, sabe? E ao mesmo tempo que a gente fazia isso, a gente discutia a nossa questão dos direitos reprodutivos, por exemplo, questão da violência que não se fala muito, né? Da violência doméstica, porque o pessoal não falava de violência, era muito difícil, muito difícil. Nós tivemos até um caso, que eu não vou dizer onde foi, que teve uma pessoa que arrancou o olho de uma mulher indígena, sabe? Então, essa situação de violência, ela tinha e tem e continuará tendo que ser trabalhada
para que a gente possa chegar a um ponto no Brasil em que a questão de gênero nesse país seja igualitária para todos, né? E que ninguém mais seja oprimida e que não haja opressores, que esses opressores se conscientizem, sendo indígenas, sendo negros, sendo no mundo urbano, do mundo rural, né, campestre, de qualquer mundo. Aquilo que traz dor para a mulher não pode ser cultural, sabe? Não pode ser. Que as culturas me desculpem, mas mulher não pode sentir dor. A única dor que a mulher pode sentir é do parto. Aí sim, porque está trazendo um novo ser para a natureza. Então o Grumin, ele cresceu assim, foi crescendo, a gente foi fazendo o primeiro encontro, mesa de debate, nós íamos para alguns países, algumas mulheres do Grumin iam para outros países também para trabalhar, para contar como era. Era um movimento interessante. E depois, né, agora que eu tenho quase 70 anos, eu de um tempo para cá, esse movimento ele ficou mais reduzido apenas a uma ideia, a ideia quer dizer ao pensamento, não é? Porque uma organização ela não é um prédio de andares, de computadores, telefone, não, nada disso. Ela é uma ideia, ela é um empreendedorismo para a mulher, né? E para as crianças, o que seja. E hoje a gente tem trabalhado mais com a questão da informação, da formação, da literatura, de materiais, né? Que eu produzi muitos materiais, caderno de conscientização nessa época, e hoje tenho escrito mais histórias, texto, poemas, escrevo para criança, escrevo para adulto, escrevo para homem, para mulher, escrevo para qualquer pessoa. E a Eliane, escritora, é a minha próxima pergunta, né? Que o tema geral dos seus livros é exatamente esse, né? A questão do índio no Brasil. Né? Para a senhora, qual a importância de levar essa sua visão da história para a literatura, para ficar registrado ali? Poxa, eu tenho muita vontade de deixar muita filosofia indígena, pensamento indígena para a posteridade. Eu pretendo continuar escrevendo, já tenho propostas para novos livros de literatura infantil. Releio sempre meus textos onde eu vou. Meu livro já foi traduzido para o inglês, para o espanhol, agora para o espanhol argentino, vai sair na Argentina um livro meu. Estamos na 3ª edição, esse livro Metade Cara, Metade Máscara. Essa é a primeira edição que foi pela Global Editora. E é a ideia, né? A ideia é a gente pensar naquilo que aconteceu conosco como povos indígenas, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, né? Porque é uma história de opressão a um povo, a um racismo sobre o povo indígena, sabe? Constatado, pode ser navarro, pode ser guarani, ou pode ser asteca. Existe um racismo intrínseco, ou declarado, ou assim, a cara com relação a povos indígenas. Isso não pode acontecer, assim como também não pode acontecer aos povos de origem africana, né, de matriz africana. E a gente vê que esse ranço que os colonizadores deixaram, ele continua nesses 5 séculos. Por isso é que eu quero deixar escrito e continuo escrevendo sobre quem somos na história do Brasil, quem somos nós como povos indígenas neste país, nas Américas e no mundo, até como indígenas, como aborígenes na Austrália, por exemplo. Temos que dizer quem somos. Somos pessoas que temos um pensamento diferenciado e que por isso temos línguas diferenciadas. Ano que vem, 2019, será o ano
o ano das línguas indígenas, né? Então nós temos milhares de línguas indígenas pelo planeta Terra. Isso tem que ser valorizado. Por que só o inglês ou o alemão é valorizado? Porque as línguas indígenas não é valorizado, porque a cultura não é valorizada, porque nós, povos indígenas, que somos os detentores do conhecimento ancestral, que somos detentores da nossa propriedade intelectual, de tudo que nós produzimos, que conhecemos a medicina, os remédios, a flora, a fauna, porque não nos buscam com valor. Só nos buscam, sim, para retirar o que nós temos, como a indústria farmacêutica, por exemplo. Retirar esses conhecimentos, passar para as grandes indústrias e os povos indígenas nunca nem serem reconhecidos como conhecedores de tal e tal e tal medicina antiga, né? Eliane, a senhora estava falando no começo da questão da quantidade de indígenas que ainda existem no Brasil, né? Coisa que a gente não tem noção, né? Só no Rio, a senhora falou que são 40 mil. 40 mil. E eu vejo nesses últimos 20 anos, por exemplo, eu vejo que a população indígena ela cresceu, os jovens indígenas nas suas comunidades têm vontade de se conservarem como indígenas, de perdurarem essa cultura, a sua língua. Eu vejo que a população, nós hoje temos médicos indígenas, advogados, escritores, quer dizer, uma gama de pessoas que não deixaram de ser indígenas porque se formaram professores ou antropólogos ou cineastas, entendeu? Porque ser indígena é como ser português, ser alemão, ser italiano. O italiano está lá, ele conserva a cultura dele e ele é considerado. Ele pode crescer, ele pode aprender todas as línguas, ele pode ter uma empresa. E por que os indígenas não podem? Então, eu tive um impacto muito grande há uns 30 anos atrás, quando eu visitei uma comunidade indígena navarro, e que eu já tinha entrado no território navarro e não sabia. Eu perguntei, que horas nós vamos entrar no território? Aí o Raymond Apodaca, que era o nome dele, disse, nós já estamos no território indígena. Não. Eu disse, mas tem banco, vocês têm empresas, vocês têm isso, têm aquilo. E eu fiquei muito confusa, né? Porque na época a gente pensava que ser indígena era ser pobre, andar de chinelo, andar de rasgado, sabe? E não é assim. A identidade de um povo é a maior herança que ele tem, sabe? E aqui no Brasil, infelizmente, esses neocolonizadores, essas pessoas que sabem tudo do mundo globalizado e não sabem entender o que é uma identidade indígena. Eu tenho, inclusive, um poema chamado Identidade Indígena. Está nesse livro, se vocês podem buscar aqui para entender o que é uma identidade indígena. Eu acredito que uma parte da população deva entender, porque, por exemplo, o nordestino ele sofre discriminação, né? O nortista, ele sofre discriminação, o povo de origem africana, o deficiente físico sofre. Então, hoje, eu vejo que há um auto-reconhecimento de si mesmo em cada categoria daquele povo que se sente discriminado em alguma coisa, né? A questão do gênero, né? Os homossexuais, e por aí afora vai, né?
E nós, em 20 anos, avançamos muito nesse reconhecimento de quem somos nós, povo brasileiro, né? E o povo indígena vem nesse bojo com bastante força, assim como o povo nordestino também. Eliane, nosso programa chegou ao fim. Eu te agradeço pela sua participação aqui com a gente. Te agradeço também como potiguara pela sua contribuição aí, desde sempre, né, na história do Brasil. Certo, obrigada, muito obrigada. Foi um prazer estar falando para todos vocês da Universidade aqui do Vale de São Francisco. E a você que nos acompanhou, a gente agradece também a companhia. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.